Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do IT Tech. E dessa vez a gente está em formato aqui presencial, né? Depois de quase 2 anos aí de pandemia. Gravamos muitos podcasts em casa, né? E agora estamos aqui num local maravilhoso, aí cedido pela Mercedes. Obrigada, né, Rafael Aboles? Eu vou chegar lá daqui a pouco, mas já queria começar agradecendo por esse espaço, até uma experiência nova para a gente. Então, vocês que estão ouvindo aí o podcast do IT Tech vão também sentir essa diferença, porque hoje a gente está aqui presencial, olhando nos olhos de cada um, e é muito bom rever todos vocês. Sejam muito bem-vindos a esse podcast. Hoje nós vamos falar um pouco sobre tech, sobre novidades, sobre futuro, sobre inovação. A cabeça já está borbulhando, então espero que vocês que estão nos ouvindo também participem aí com a gente e que a gente consiga colocar alguns insights na cabeça de vocês. Trazendo um pouquinho de dados, né, acho que é importante. Os dados da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base, a ABDIB, apontam que o total de investimentos em infraestrutura e transportes e logística no Brasil somarão mais de 124,3 bilhões entre 2022 e 2024. Entretanto, em meio a um cenário de aumento de custos no setor, a sustentabilidade desses negócios depende de áreas suplementares, como a de tecnologia e a de inovação. Softwares e outros sistemas de otimização de logística são indispensáveis nas gestões atuais. Até mesmo nas empresas que estão há anos, no mercado, é preciso introduzir em suas operações para se conseguir manter ativas. Em meio a esse panorama de crescimento, os transportadores investem e contam cada vez mais com essas soluções e de acordo com as necessidades do seu negócio para se manterem ativas, otimizando assim os seus rendimentos e, claro, oferecendo soluções de valor aos seus clientes. E tivemos aí o anúncio, da chegada do metaverso pelo empresário Mark Zuckerberg. E hoje nós vamos analisar um pouco dessas possibilidades de ideias, as quais jamais imaginávamos de serem possíveis estarem sendo, enfim, colocadas no papel. E para refletir mais sobre esse assunto, falar um pouco de tecnologia, de inovação, o que será o metaverso, como será o transporte no metaverso, o projeto IT10 e IT Seniors se reúne na sede da Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo, em mais uma edição do podcast do IT Tech, para debater e para refletir sobre as perspectivas do setor de transporte com esse futuro. E como eu já disse, hoje estamos aqui presencialmente, então só temos feras aqui nessa mesa. Eu quero apresentar cada um deles para vocês. Estão aqui comigo meus colegas de IT, a presidente executiva do CETCESP, Ana Jarruge. E aí, Aninha, me conta um pouco dessa experiência, o que você está sentindo? Olha, muito diferente mesmo, Joyce. Eu estou achando uma experiência super tecnológica, inovadora, né? A gente está numa mesa assim diferente com esses microfones assim, muito legal. E é um prazer estar aqui com vocês. Eu também quero fazer um agradecimento especial à Mercedes por ter nos cedido esse espaço. A Mercedes sempre muito apoiadora de tudo que a gente faz, né? O Influenciadores do Transporte sempre está junto com todas as tendências. Então, obrigado. Estou achando muito diferente, muito legal. Acho que é uma tendência que a gente vai seguir aí. Obrigada. E é bem isso, Não podíamos estar aí num lugar melhor, Falando um pouco de inovação. E também estamos com a diretora administrativa da Zorzin Logística, a Gislaine Zorzin. Oi, Joyce. Oi, todo mundo. Oi, oi. Que gostoso estar aqui hoje com vocês presencialmente. Mais uma vez não, né? Espero que daqui para frente seja sempre assim. Com certeza. Muito bom. Obrigada, Mercedes, também, por nos receber aqui. Muito bom estar aqui com vocês. Estava todo mundo com saudade, né? Estamos Uhum. também com o diretor operacional da Zorzin Logística, o Marcel Zorzin. E aí? E essas primeiras reuniões presenciais, hein? E aqui é um negócio muito novo, muito legal, podcast. Eu acho que estamos entrando nessa inovação aqui de comunicação. Uma nova era, né? Estamos também com o diretor da Nascirema Transportes, o José Alberto Panzan. Oi, Joyce. Boa tarde, amigos, amigas. O Rafael, muito obrigado pela Mercedes ceder esse espaço aqui para nós. É um privilégio para mim poder estar aqui participando hoje. Como a Joyce falou, só feras aqui, tá? É uma experiência única e, como eu costumo dizer, eu acho que conhecimento nunca é demais. A gente tem sempre que estar buscando coisas novas, correndo atrás de inovações, e nada melhor que ter um parceiro como a Mercedes.
tá uma expert em inovação. Muito legal. E claro, agora estamos aqui com o nosso anfitrião, né? Mais uma vez, obrigada, Rafael Aboles, por abrir a porta aí da Mercedes-Benz para a gente. Depois vocês vão ver, hoje é o nosso primeiro podcast realmente gravado, então tem uma sensação diferente do pessoal do IT, né? E obrigada, então, aí toda a equipe do IT também, na GMI, né, por proporcionar isso para a gente. Obrigada, Rafa. Mais uma vez, agradeço a Mercedes. E estamos aqui com o gerente de projetos de inovação da Mercedes, Rafael Aboles. Prazer, gente. Nossa, uma delícia ver vocês pessoalmente. Agrega valor, né? Só de tomar um café com vocês eu já aprendi muita coisa, de almoçar, estar próximo. Para nós da Mercedes-Benz é um prazer de verdade abrir a casa para vocês. A gente sempre faz isso, vamos continuar fazendo. E espero que isso agregue aqui conhecimento para todos que estão nos ouvindo, né? E que a gente possa aqui trocar ideias, falar sobre o futuro, falar sobre inovação. Hoje, gerente dessa área, para mim é muito importante trocar essas figurinhas com vocês. Então, tomara que seja muito proveitoso. Será? Com certeza, espero aí que os nossos ouvintes também curtam. E eu vou me apresentar, porque eu, como sempre, acelerei a primeira, a segunda, a terceira e fui falando. Bom, eu sou a Joyce Bessa, sou head de inovação... tá vendo? Eu já estou nervosa. Vem pro time. Pois é, tá vendo? Acho que eu já tô... fiquei empolgada aqui, porque está muito, né? Sou head de gestão estratégica, finanças e pessoas na Transjordano. E é uma grande satisfação aqui. Obrigada pelo convite também, né? Estou com uma grande incumbência perto de todo mundo aqui de fazer a ponte aí dessas grandes ideias. E a gente já falou, a gente começou o nosso almoço, né? Obrigada também pelo almoço, estava delicioso. A gente começou o nosso almoço falando um pouco de home office, de... né, como é que é essa tecnologia, quais empresas vão aderir, quais empresas não vão aderir, né? Então, a gente começou a falar um pouco de tecnologia. Eu queria fazer uma pergunta geral, e a ideia é a gente, né, bater um papo aqui, não tem muita ordem, é um bate-papo descontraído mesmo. A tecnologia é um tema bem recorrente quando a gente pensa no futuro do transporte rodoviário de cargas. E o setor está em constante processo de introdução de novidades. Cada hora é uma coisa nova, uma hora é aplicativo, outra hora é comprovante de entrega digital, né? Mas ainda há espaço para inovar. Eu acho que ainda tem muito espaço para inovar. Na visão de vocês, quais áreas existentes no transporte ou na logística ainda podem se beneficiar de novas tecnologias para serem mais eficientes? Você já tem alguma coisa que vocês pensam, que fala, poxa, se tivesse isso ia ser muito legal? O que vocês imaginam que ainda pode vir de tecnologia, né? Estava conversando esses dias e a gente estava falando, poxa, o Instagram, veio o TikTok. E aí, o que virá depois do TikTok? Então, o que virá no transporte rodoviário de cargas, gente? Posso começar? Bom, eu tenho hoje atuando nas entidades já há bastante anos, depois de ter atuado na empresa de transporte da minha família, né? A gente consegue enxergar algumas coisas, algumas deficiências. Lógico que hoje a gente já tem tecnologia extremamente avançada embarcada nos veículos, então está disponível já para o transportador, né? Que enxerga valor nisso, valor agregado nisso. Hoje a gente tem diversas tecnologias para depois incluir também no caminhão, como diversas coisas, com foco em segurança, foco em diminuir roubo de carga, diminuir incidentes e acidentes, mas eu acho que tem uma coisa ainda que a gente precisa avançar, que inclui tecnologia e que a gente avançou muito pouco, por uma questão até muito cultural, que é compartilhamento de dados. Né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa evoluir como setor. Né? As empresas ainda têm um pensamento de atuar muito de forma isolada, né? E a gente gera muito dado, muitos dados as empresas geram, só que a gente não compartilha. E isso acaba prejudicando o setor e prejudicando o crescimento como setor, porque são várias situações, vários dados que podem gerar informações, né? Que é o dado qualificado, e que poderiam nos ajudar e muito em diversas situações, tanto com relação a roubo de carga, incidentes ou troca de informações sobre mão de obra e diversos outros espaços que tem. Então, hoje, para mim, a gente precisa caminhar e muito para a questão do compartilhamento de dados, envolve questão cultural. Eu concordo. Acho que todo mundo fala, poxa, mas eu vou mostrar meus dados, né? O que eu vou fazer? E aí, às vezes, alguém está precisando exatamente daqueles dados ou pode te mostrar que os seus dados estão errados, né? Eu acho que a gente tem muito que evoluir ainda nessa questão. Quem mais tem alguma ideia mirabolante aí? Eu estava ouvindo a Ana aqui e estava pensando que a gente tem que mudar um pouco o foco, que hoje a gente vende transporte, e transporte qualquer um faz. A gente tem que mudar. Então, por exemplo, esse compartilhamento de informações que a Ana colocou,
é muito importante a gente oferecer informações qualificadas para o cliente, as informações da operação dele. E o que ele pode fazer com isso para melhorar o atendimento ao cliente? Porque hoje em dia, transportar, qualquer um transporta, né? Você coloca dentro de um veículo e vai de um lugar para o outro. Agora, o diferencial tem que ser, eu acho que informação, segurança, né? O cliente ele tem que ter, a gente tem que passar a vender outra coisa. Estou batendo sempre nessa tecla quando a gente conversa, que eu falo, a gente não pode mais, o transportador não pode mais vender transporte. A gente tem que vender segurança, a gente tem que vender que a mercadoria dele vai sair de um ponto e chegar no outro intacta e sem nenhum problema com documentação, sem nenhum problema com, sabe, com multas. Então, a gente tem que garantir essas coisas e compartilhar informação. Eu acho que para o cliente vale muito mais do que a gente fazer a entrega. Sem dúvida, porque hoje o mundo está cada vez mais colaborativo, né, Joyce? Tá? Não adianta você ter a informação e você guardar para você. Exato. E se nós, como a Gislaine colocou, precisamos parar de vender frete, Isso. tá? O transporte, vamos vender um serviço com valor agregado maior, tá? Compartilhando informações, procurando trabalhar, como diz um grande amigo meu, sempre na frente do caminhão. Tá? O que é que a gente pode trazer, entregar mais para o nosso cliente, que vai agregar valor à nossa prestação de serviço e vai otimizar os resultados. Eu acho que é por aí. Como a Ana colocou também, a gente trabalhar, não pensar só de um lado, né, Ana? A gente tem que procurar envolver e trabalhar realmente cada vez mais de forma colaborativa, não só com os nossos clientes, como com os nossos amigos transportadores também. A coisa de dados que eu ainda acho que está muito enroscada, né? A blockchain não anda, essas coisas não. Ninguém quer ceder os dados ainda, né? A gente tem isso. O transportador, ele é meio... Ele segura para ele. E até a gente mudar isso também vai demorar um pouco, né? Vai demorar, mas porque precisa. A gente podia, por que não, ter uma compra super coletiva? Uma compra gigantesca de coisa lá no futuro. Olhando pelo lado da montadora, aí eu posso falar para vocês o quanto é mal aproveitados os dados que a gente tem hoje e fornece de forma, grande parte deles gratuita, ou que até tem o serviço que você pode adquirir, mas as pessoas acabam fazendo contas erradas e achando que aquilo é um custo e não um investimento, né? E aí muitas vezes você tem ferramentas como o Flipboard e outros que a gente tem, que está lá, uma série de informações, tá? O que a Ana falou é maravilhoso. É uma riqueza de dados, gente. Que, pelo amor de Deus, o tanto de caminhão que tem rodando pelo Brasil, a gente poderia saber tanta coisa. Não só no meio de transporte de vocês, pelas empresas, mas se for a população. Como que estão as estradas, como é que estão, né, as sinalizações, como é que estão... tudo. Dá para a gente monitorar hoje esse Brasil inteiro, se a gente quiser. Mas realmente é muito pouco aproveitado. Então, acho que esse fórum ele é maravilhoso, mas ainda a gente sabe, vocês são de gerações que já são abertas a essa nova tecnologia, né? Já mudou aquela cultura de, não, eu não quero o caminhão eletrônico, eu gosto do mecânico, né? Então, isso hoje quase já não se fala mais. O problema é, hoje a gente tem não vou citar nome, mas, né, uma ferramenta como um celular maravilhoso na mão, que muita gente usa só para discar, né? Uhum. E aí fala, nossa, mas é caro pagar 10, 13 mil. Lógico que é, se for só para discar, caríssimo. Agora, se você usar todas as ferramentas, você fala assim, nossa, é muito barato, eu não quero outra coisa. O caminhão é a mesma coisa e eu acho que a mentalidade realmente tem que mudar. Tem que ter esse compartilhamento, tem que ter essa discussão, porque todo mundo vai ganhar, né? Sabe que eu sempre falo na minha empresa? A gente tem um processo onde a gente tem câmeras nos veículos. E aí nós filmamos as rodovias. E até hoje a gente ainda não conseguiu comercializar esses dados. Então, muitas vezes, você coloca alguma tecnologia e aquilo pode trazer alguma outra receita. Porque a gente passa em todas as rodovias, então a gente filma. Perfeito. Então, a gente sabe onde tem um buraco, onde não tem um buraco, como é que o caminhão, né, se comporta aquilo. E aí, até falando, caso vocês precisem de alguma coisa, a gente tem Mercedes, né? Caso precise cruzar o acompanhamento do Flipboard com a câmera, o que está acontecendo, dá para a gente evoluir, né? Sim. E aí, agora falando um pouco de limites, a gente estava até falando isso no almoço, como é que fica o limite dessa tecnologia, gente? Tem limite para isso? Não tem, né? E não estamos com 5G ainda funcionando. Exatamente. Imagina, eu agora
no Waze tem não sei se todo mundo, acho que agora não é mais gratuito. Ontem eu falei com uma pessoa e não encontrei isso mais, que é dirigir com Headspace. O Headspace é uma empresa que trabalha com meditação mindfulness. E no meu Waze agora é assim: agora que você está reduzindo a velocidade, observe 3 coisas à sua frente. E é muito bom para mim. Aí eu estava conversando com a minha mãe, que agora está praticando essa prática de mindfulness e que está fazendo treinamento para virar instrutora de mindfulness e está aplicando o mindfulness na Transjordano. Eu falei, por que a gente não conversa com o nosso fornecedor de rastreamento para que a gente coloque no rotograma falado algumas frases que ajude o motorista a ser melhor na direção? Talvez, quem sabe, no caminhão da Mercedes, quando o motorista estiver dirigindo, já fala para ele. Agora que você desacelerou, nos conte 3 coisas que você está vendo. Agora, eles falam assim, agora sinta somente o pedal no seu pé. Ou, ao invés de se preocupar com o jantar, sinta o banco. É exatamente assim. E eu pratico meditação, então, para mim, faz muito sentido. Pode ser que tenha pessoas que não achem. Então, assim, qual é o limite que a gente vai, né? Qual é o limite? Daqui a pouco já existem essas tecnologias, mas eu tenho certeza que o caminhão vai falar para o motorista. Prezado motorista, você saiu da faixa de torque. A faixa de torque é de X quilômetros. Isso já existe. Não existe ainda em caminhões próprios, né? Vindo de um sistema do caminhão. Mas, por exemplo, a gente está aplicando isso lá dentro da Transjordano. Sim. E aí é um software à parte. Quem sabe, então, daqui a pouco já vem num caminhão e onde vai esse limite? Então, o que vocês pensam também? De onde vai esse limite? Qual vai ser o nosso limite, gente? Não tem limite, né, Joyce? Tecnologia não tem limite. Se a gente for pensar, a gente estava conversando sobre isso antes, né, do almoço, que, sei lá, 50 anos atrás, 60, tinha TV preto e branco. Quem imaginava que a gente ia ter um celular na mão? E a gente está falando, assim, da nossa geração, né? Eu lembro quando eu nasci, tinha uma TV em casa, de tubo, preto e branco. E quando meu pai comprou a TV colorida, foi, nossa, vinha vizinho ver a TV colorida. E hoje, então, é muito rápido. Então, eu acho, assim, que o transporte vai mudar muito. A minha ideia, que é meio, sei lá, talvez muito... doida, mas eu acho que vai mudar completamente. Eu acho que vai aparecer uma forma de transporte que a gente ainda não conhece. Agora a gente quer saber a sua ideia, não, por não favor. sei. Eu não sei, então. Se eu soubesse, eu tava... Sem motorista já Mas eu acho, sem motorista já tem. Agora, eu não sei. Teletransporte? Não sei, pode ser. Coloca uma caixa aqui e chega lá do outro lado. Só pegando um gancho, eu agora, como gerente dessa área de inovação, semana passada a gente estava finalizando, e se Deus quiser, a gente já implementa agora no próximo mês, mais uma unidade de caminhão autônomo. 100% autônomo. Sim. Nada, você não faz nada. E a maior dificuldade é a questão da segurança. O que ele vai fazer? Se isso acontecer, ele vai tomar que providência? Né? E fora a segurança, as coisas do cotidiano que o motorista, se estiver acabando o combustível, furou um pneu, ele faz tudo sozinho, 100%. Então, isso assim, tá não muito, tem limite. já está na nossa realidade. Já existe. Já é existe. nossa realidade. A E daí, comercializa. para uma coisa mais moderna ainda, mais tecnológica, acho que é assim, né? É muito rápido. Eu não sei, não. O Marcel acho que é mais demorado. Eu já acho que... não vai ver isso tão cedo. Acho que em rota grande, caminhão autônomo, mas na entrega vai ser meio... Eu não consigo ver profissionalmente tanta entrega assim. Eu acho que vão começar a criar hubs. Eu também. E aí você deixa naquele determinado hub e ali vai distribuir. É que a curva é exponencial, né? Quando eu falo em tecnologia, que nem você falou, até para não estender muito, que a gente tem um monte de tópico aqui para tratar, mas se você pega de 50 anos para cá, você tem uma curva de crescimento e de descoberta da tecnologia. Você pega, só que isso, até a gente viu junto isso na Califórnia. O que a gente viveu em 10 anos, a gente vai viver em 1. Porque assim, o acesso hoje permite você avançar, coisa que antes você não tinha. Imagina chegar ao 5G, né? Você tem o Wi-Fi, você tem a internet das coisas, você tem... a gente vai falar um pouquinho sobre metaverso. Então, assim, são coisas que, cara, te jogam lá para frente. Claro que tem países que vão estar um pouco ainda em desenvolvimento, outros mais desenvolvidos. Sim. A mão de obra, acho que vai mudar de lugar. A mão de obra vai ter que estar na tecnologia, não na operação como a gente tem hoje. Exato. Porque vai ter que mudar de lugar, né? As pessoas vão ter que ser especializadas, eu acho. A gente está falando aí de metaverso, né? Então, em novembro do ano passado, nosso amigo Mark, né? Vamos chamar de Mark, né? Criou aí o metaverso e anunciou essa nova ideia de negócio, né? O que vocês pensam na visão de vocês como gestores? Ela é uma solução possível?
É sustentável de surgir, de se manter, não é? Eu estudei bastante sobre metaverso. Eu fiquei com Covid mais ou menos em janeiro, e aí ficou eu e meu marido um final de semana inteiro olhando o metaverso. A gente entrou no metaverso, na verdade, nos 2 mundos que tem, né? Compramos o Ethereum para se cadastrar, entramos no Sandbox, e aí quando você entra no Sandbox, que é um mundo, na verdade, do metaverso, tem vários mundos, e aí eu entrei especificamente num mundo que chama Sandbox. Você já vê lá, gente, sabe quanto custa o menor terreno para você comprar? $20.000. A gente falou, vamos comprar um terreninho ali, né? $20.000. Então, assim, já tem grandes companhias, grandes empresas com vários terrenos comprados, já estão construindo algumas. Eles vão falar, talvez, de parques de diversões, tem muita gente falando de experiências. Então, como você vai criar essa experiência? E aí você olha assim e fala, meu Deus do céu, mas espera aí. Né? Então, como é que vocês veem isso? É uma solução possível, é sustentável, ao mesmo tempo tem o lado social, muito tempo na tela. Como é que vocês enxergam isso? Isso dá para 1 hora de podcast, só esse tema. Não, eu acho assim, que é uma coisa bem louca, eu acho, na minha visão. Sim, mas eu acho que não volta mais atrás. Vai crescer cada vez mais. Você vê cada notícia que você vê cada dia, alguma empresa fez alguma coisa no metaverso, né? Coisas diferentes, assim. Mas eu acho que se a gente começar a pensar para o nosso setor, eu acho que tem coisas que são possíveis de acontecer e de experienciar dentro desse mundo, entendeu? Acho que algumas coisas, na mesma toada que a gente tem hoje o simulador de direção, de repente você ao criar algumas experiências de simulações, de operações, alguma coisa para teste, alguma coisa dentro do metaverso, né? Então, acho que são coisas que são possíveis, acho que, ligando até com a outra pergunta, de limites, eu acho que cabe a gente não colocar limites na nossa cabeça, deixar rolar mesmo, pegar os jovens aí que estão entrando nas nossas empresas, em todos os lugares, deixar eles viajarem mesmo na maionese e criando coisas diferentes e deixar essa molecada criar coisas diferentes que vai trazer novas experiências. Eu acho que tem um mundo de limites mesmo, eu acho que não volta atrás, eu acho que vai trazer muita novidade. Com certeza. Além dela trazer muita novidade, né, eu acho que ela vai tornar possível nós fazermos várias simulações. Vai ser um laboratório. Exato. A grande verdade é essa, um laboratório onde nós vamos encontrar soluções de uma maneira mais rápida, não vai ter volta e também vai ser uma grande ferramenta eu até acredito, de capacitação, tá? De nós melhorarmos, estudarmos novos métodos, novos modelos, novas operações, assim como nós temos já o simulador de direção, tá? Quanto a gente não economiza isso, ao invés de treinar o motorista, sabe, ali com o caminhão em si. E com o metaverso nós vamos realmente poder acelerar um pouco mais esse aprendizado, criar simulações e operações, é o meu ponto de vista. Vai ter carnaval, não vai? No metaverso. O problema Você falou. eu acho que a gente tem que aprender primeiro, entender realmente o que é metaverso. Tá? É como a Ana falou, trazer essa moçada mais jovem para junto da gente, tá? Para deixarem eles experimentarem, eles trazerem as coisas para nós aqui, essas simulações, quer dizer, você joga o problema e busca uma solução, pede a solução. Tá? Como a Gisane já falou, não adianta, mão de obra vai mudar. Tudo aquilo que for operacional, for rotina, muda, vai acabar, vai ser automatizado. Isso cada vez mais. Tá? Eu acho que vai ter também, a gente está falando, imagina, né, lá no metaverso, a gente está falando tanto de metaverso aqui, e eu acho que vou passar essa bola para o Rafael Aboles explicar para a gente o conceito dele de metaverso, né, do gerente de inovação. Acho que vai explicar melhor do que eu, que fiquei só vendo vídeo no YouTube, né? Então, vamos explicar aqui para os nossos ouvintes o que é o metaverso. Você pega, por exemplo, um conceito hoje que já existe, né, da realidade virtual. Um mecânico hoje, para fazer uma manutenção, você imagina a complexidade que é você, nos caminhões atuais, né, com todos os módulos, com toda a tecnologia que você tem, e você achar que numa apostila você vai estudar e saber o que é aquele defeito do código de falha que vai acontecer. Isso já, então, assim, a realidade ela já existe. Hoje o cara coloca um óculos, né, ele olha para o caminhão, aquela peça que deu o código de falha, ela já tem uma cor diferente, já falou, você vai pegar a ferramenta tal, você vai tirar esses parafusos primeiro, tirou, já projeta na tela a segunda parte, ou seja, ele consegue fazer aquilo
sem ter que ter uma qualificação tão, né, talvez didática que nem a gente tinha no passado, que, né, você tinha que ter horas e horas e horas e horas e horas de estudo para chegar naquele nível, para às vezes tentar para ver se aquilo era o problema. Né? Então, essa realidade hoje virtual permite, pegando um gancho que eu acho que em peças e serviços é fundamental, na prática, ser, primeiro, mais assertivo e, segundo, o que vocês transportadores mais querem, que é o caminhão disponível. Né? Então, não se perde tempo daquilo parado para ver se eu acho o que será que vai ser aquele problema que aconteceu. E essa é uma realidade extremamente hoje já, né, em prática, e tende a melhorar muito mais, claro, né? A gente acredita que daqui a um tempo não vai nem precisar mais da pessoa física estar lá, né? A distância ela consegue, através de alguns sistemas, fazer essa manutenção remota. Então, hoje ainda, como muito bem colocado, a gente vai ter essa transição da mão de obra, mas para o meio de transporte, eu acho que a parte de serviços ela é muito bem beneficiada com a realidade aumentada. E o que vocês imaginam, né, do transporte rodoviário de cargas ou na logística dentro do metaverso? Eu estava conversando ontem, como tinha um podcast, eu comecei a conversar um pouco sobre isso. Pensa, o produto tem que chegar aqui, né? Ou seja, alguém vai ter que entregar esse produto aqui. Então, aqui na minha frente tem um copo de água. Ou a gente vai imprimir esse copo de água em 3D, ou algum caminhão vai chegar até aqui. O que vocês pensam aí, como é que o metaverso pode transformar o transporte rodoviário de cargas? E se ele vai realmente transformar? Difícil, hein? Difícil, verdade. Eu vou continuar nos Jetsons. Eu vou continuar nos Jetsons, que vai ter uma caixinha lá em casa. E eu não vou usar, obviamente, mas talvez meus netos, meus filhos, vai. E aí eles falam, quero uma pizza, pizza aparece. Brota? E come. É. Imprime ela. Ela vem de algum lugar, mas com as partículas, os aceleradores de partículas que estão por aí, estão pensando nisso pra gente, sei lá. Eu vim pensando, assim, muito a longo prazo, né, até por conta do nosso cenário social e econômico financeiro do Brasil, em termos de impostos, de taxas. Hoje, um óculos no metaverso lá fora custa infinitamente mais barato do que um óculos daqui. Mas vamos pensar que a gente está num mundo de igualdade entre Brasil e outros mundos, outros países. Pensar um pouquinho, eu até pensei, vou contratar um motorista, preciso de uma mão de obra. Você vai acessar esse link, lá já vai ter o caminhão para ele dirigir. É simulador online, ele vai dirigir da casa dele, né? Porque ele já vai ter a luva e tudo mais, vai dirigir, vai me dar uma pontuação, vai dar pontuação para a empresa vai decidir se contrata ou não. Então, são coisas que dá, né, para a gente fazer. Outra coisa que eu fiquei pensando é, será que quando você for comprar um caminhão, você pode participar do processo de montagem daquele caminhão dentro do metaverso? Ou dentro do carro que você for comprar, né? Então, no transporte rodoviário de cargas, como que você chega a pensar nisso, né? E aí o Rafael Bolles até falou das operações autônomas. Obrigada. Como é que a gente faz isso? Talvez de um hub, né? Então, ao invés de a gente ter aí vários CDs, hoje já está acontecendo isso, né? Descentralização dos CDs pequenos, onde você leva, o caminhão vai entregar o produto até ali, e ali depois vai ser via drone, vai ser alguma outra coisa que vai entregar na casa. Sim. Então, fiquei pensando fora da caixa aqui. Posso dar um exemplo que já acontece? Nós temos a operação da Vale, né? Perto da região de Brumadinho, onde a gente sabe de toda a dificuldade que a gente tem, e é proibido qualquer ser humano operar qualquer equipamento naquela região. Hoje a gente tem uma empresa, né, que é a Barbosa Mello, ela opera lá de Belo Horizonte, dentro de um prédio comercial. Todos os operadores motoristas têm uma estação, de lá a mais de 30 quilômetros de distância, por joystick, eles operam os nossos caminhões. Então, não tem ninguém, então, risco zero de acidente, qualquer coisa que acontecer, zero o risco de uma morte, de qualquer... Então, isso é um fato hoje. Parece um monte de molecada de videogame, mas não, são operadores, porque, assim, você imagina a precisão de você, ainda mais a integração do caminhão com uma retroescavadeira, que tem que a concha colocar certinho, toneladas. Mas, cara, é um negócio que já existe. Você fica lá, você fica pasmo de ver o pessoal trabalhando e já acontece. A evolução do metaverso, talvez, hoje eles olham para uma tela e com um videogame. Mas com o metaverso eles vão poder estar presente, que eu acho que esse é o próximo passo. Que nem a gente comentou na hora do almoço, é impessoal ainda as nossas reuniões porque você vê uma tela.
Se eu colocar um óculos e eu estiver presente aqui, eu posso, né, sentir que aí começa a mudar. Então, eu acho que para o transporte já existe e vai evoluir a partir do momento que o cara vai se sentir ali dentro do caminhão, ele vai se sentir dentro da operação. A gente está falando aí um pouco de segurança, né? E aí um dos serviços que a Zorzin se destaca é o armazenamento de produtos e materiais químicos. Então, puxando aí, saindo um pouco do mundo do metaverso e vindo um pouco para o nosso mundo real, né? 2022, estamos aí. Uma das principais utilidades dessas tecnologias é o gerenciamento de armazéns. Marcel, como que vocês trabalham isso com um tipo de material tão valioso, né? Produtos químicos, materiais químicos, e ao mesmo tempo com tantos detalhes de segurança, né? Nós transportamos produtos perigosos, produtos químicos, nós sabemos. Então, queria entender como é que vocês usam essas tecnologias para ajudar a contribuir na segurança dos produtos perigosos. Eu acho que ele ajuda na qualidade que nem no armazém, né? Um WMS bom hoje, né, tecnologia boa, até te endereça o lugar, você pega, coloca mais peso aqui, coloca menos peso nesse pallet. Eu acho que ajuda muito nessa segurança. Apesar de que eu acho que alguns produtos ainda dependem muito do pessoal, da pessoa olhar, né? Produto químico depende de embalagem, depende de muita coisa que tem que estar ali. Você tem que estar vendo o real, né? A gente teve até casos já de embalagem que pedi trocar para o cliente, porque no visual, né, teve isso aí. Então, eu acho que a tecnologia ela vai servir para agilidade, né, diminuição de custo, que é o que a gente tenta fazer lá, né, diminuir o custo. A empilhadeira não precisa ir até o final do corredor. Isso eu acho que o sistema vai fazer. E diminuir um pouco do serviço do pessoal, né? Essa parte de bipagem, de nota, que já baixa, já emite até dump, né? Você bate lá, isso acho que acelera muito. E dá segurança, porque quando você acelera o processo de forma mecanizada, dificilmente vai dar problema. Mas ainda eu acho que no nosso caso lá ainda vai devagar um pouco por causa do produto químico. Eu sou um cara que ainda que cuido de lá, eu gosto de estar andando no armazém. Não sei se no metaverso vai ter isso, de visitar o... Vai, vamos você vai visitar da sua casa, coloca o seu Pensou? óculos e está lá. Eu fiquei pensando no próprio cliente, ele entra lá dentro, fala, eu quero esse pallet, esse, clica, e está fazendo entrega para ele, porque não, né? Isso no futuro aí. Você falou um pouquinho, né, da tecnologia no armazém de vocês, no armazém da Zorzin Logística. Só que nem sempre, né, a tecnologia é a principal problema, né? A principal dificuldade também. Tem a questão de custos também, mas nem sempre é isso. Muitas vezes é a gestão, né? Como é que a gente faz a gestão dessas pessoas versus a tecnologia. Então, queria escutar um pouquinho da Gi. Quais foram as dificuldades que vocês perceberam a promover essa mudança, né? O maior desafio é esse, né, Joyce? Acho que você fazer a pessoa, você colocar uma tecnologia nova a favor do motorista, por exemplo, vamos falar de motorista, e fazer ele entender que ele tem que usar aquilo para segurança, para agilidade, para melhorar o trabalho dele, é muito difícil. Então, é o que a gente estava falando já no início, especialização de mão de obra. O motorista ele não pode mais só dirigir o caminhão, ele tem que saber um monte de outras coisas, porque tecnologia é fundamental. Quem vai ficar no caminhão autônomo? Tem que ser uma pessoa, alguém vai ter que operacionalizar esse caminhão, mas vai exato. ter um gestor desses caminhões. Mas sim. vai poder ser um motorista que a gente contrata hoje? Com certeza não. Com certeza não. Vai ter que ser uma mão de obra muito diferente do que a gente conhece hoje. Eles estão sentindo a dificuldade, né? A gente vê que sente muita dificuldade. Muita. Quanto mais idade tem, né, o motorista, Até mais com, mais difícil, né? Até com caminhão automático, né? Sim. Imagina pegar esse da Mercedes que a gente viu aqui fora agora. Como é o nome? Esqueci. O Actros. O Actros, Sem que é, retrovisor. nossa, maravilhoso aquilo ali. Só que para dirigir aquele caminhão não pode ser qualquer um. Sim. Tem que ser uma mão de obra Eu estava dentro especializada. do caminhão Actros sem o retrovisor e a motorista que estava, né, eu estava só acompanhando, foi fazer a manobra. Ela vai vendo ali direitinho, ó, fica vermelho, 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 depois amarelo. Gente, é fantástico. Então, É muito assim, legal, só que você precisa treinar a pessoa, Sim. né? Então, eu acredito que isso daí também vai ser uma parte da revolução que a gente vai enfrentar, porque a mão de obra que a gente usa hoje não vai ter o mesmo custo da mão de obra para operar um caminhão autônomo. Vai ser outro custo, com certeza, porque é uma pessoa que tiver especialização, que tiver todo o estudo aí, conhecer toda essa tecnologia, não vai querer ganhar pouco, né? Sim.
Então, Você traz a vantagem que, por exemplo, hoje, com a tecnologia, vamos pegar um gancho do autônomo, você pode ter um gestor dos caminhões, que vai estar à distância, fazendo a gestão de 10, 20, Sim. 30. E claro que essa mão de obra vai ser mais, né, qualificada, vai ter que ser. Né? Mas a ideia também é sempre trabalhar na redução de, principalmente... dilui o custo. Custo, acidente Exato. e disponibilidade. Para acidente, né, gente? Se a gente pensar, se Sim. não tiver o motorista, você acaba com a maioria dos acidentes, vamos falar a verdade. E a gente tem que, acho que, investir no treinamento do nosso pessoal já hoje, porque que nem antes ninguém fazia coleta de dados lá com o celular. Hoje a gente tem que dar baixa entrega, eles têm que, né, informar a empresa, não sei o quê. Tudo isso faz parte, eu acho, dessa transformação, porque você vai conseguir treinando algumas pessoas, que eu acho que muitas vão ter capacidade de treinar, e a pessoa vai ter uma oportunidade melhor, né, para fazer um serviço diferenciado, com uma qualidade diferenciada para a gente, e a gente também vai poder oferecer, para os nossos clientes, a gente vai poder oferecer, imagina, caminhão autônomo, que maravilha, né? Pede hoje, entrega amanhã. Nossa, Mas acho que o autônomo, igual o Rafael Bolles falou, sempre vai ter alguém que opera. Sim, sim. O humano sempre vai estar ali, seja para não operar agora 100% do tempo, mas quando a máquina falhar, em algum momento ele vai ter que entrar e saber o que fazer. Então, a gente tem que preparar essas pessoas, né? Isso. E a gente está introduzindo tecnologia nessas pessoas que hoje já estão lá. E aí, Zé, queria escutar um pouquinho de você, como é que você gerencia isso na sua empresa, né? Já está há décadas no mercado, essa mudança, como é que funciona? Tem resistência dos colaboradores? Ou essa transição vai de forma muito simples? Coloquei um sistema novo, um software novo. Como é que é lá na sua transportadora? Como que funciona? Lá na nossa empresa, a gente sempre procura investir em novas tecnologias, tentamos otimizar os processos, diminuindo a margem de erro, tá? Tirando os processos da maneira manual. Tá? E nós percebemos que é o seguinte, as pessoas que têm já são mais velhas, a resistência delas é maior com isso. Às vezes medo de conhecimento, não tem, e não é nem falta de inteligência, é o medo de conhecimento, de não querer errar. E a gente percebe que tem que ter um acompanhamento. Não adianta a tecnologia já está disponível no mercado. Tá? Você adquire a tecnologia, mas você tem que doutrinar, tem que ensinar as pessoas a mexerem com ela. Tá? Nós tivemos casos de pessoas mais resistentes, menos resistentes lá na empresa, mas eu acho que dá para levar numa boa. Tá? A partir do momento que você mostra para a pessoa, para o colaborador, que aquilo lá vai agregar, vai ajudar a ele a fazer as coisas de uma maneira mais assertiva, mais rápida, mais segura, tá? E que não vai tirar um emprego dele. Porque, como a gente já comentou aqui, não adianta você só ter tecnologia e tudo mais, você sempre vai ter que ter o ser humano ali. Tá? Então, vamos melhorar a capacitação deles. Eu acho que é um processo contínuo, não adianta você querer sair só por uma via, você tem que sair pelas duas vias e tentar unir, não rodar em paralelo, mas convergir, tá? A capacitação do pessoal e as tecnologias que você tem, porque na vida da gente, tudo está facilitando, né? Nós temos as novas tecnologias aí, seja o celular, a internet, sei lá, Netflix, tudo está agregando coisa boa para nós. E na empresa a mesma coisa. Então, pera lá, eu tenho um caminhão chegando, vou fazer um checklist. Faço um checklist pelo aplicativo, pelo celular. Deu um problema, já tira a foto, já manda, já vai a informação para o gestor de frota. Tá? O pessoal da operação está acompanhando, já tem a visão de quando a previsão de chegada lá no cliente e coisa do gênero, ou seja, você acompanhar a operação, não em cima meramente de um rastreador, mas você ter a torre de controle. Então, eu acho que isso é uma coisa muito saudável. Depende da maneira que você aborda. Você não pode nunca chegar com uma nova tecnologia e falar, a partir de amanhã vai ser desse jeito. Você tem que chegar, convencer, tem que engajar as pessoas. Porque a partir do momento que as pessoas se sentem parte da solução, aí ela fica mais fácil. E a gente está numa transição, eu acho, né? Porque a criançada agora, quando chegar lá na frente e eles estiverem no trabalho mesmo, acho que eles vão pegar esse celular aqui e virar do avesso. Acho que a gente está no meio da transição, né? Pegando um pessoal que não veio, que não tem essa tecnologia no sangue, mas nossa criançada que vai vir aí, vai vir voando, eu acho. Você sabe que lá na Transjordano a gente criou o Transjordano 4.0.
E aí, no início, todo mundo, nossa, mas agora vai ser tudo robô, não vai ter mais gente, meu Deus do céu. E a gente teve que fazer muitas inserções, muitos treinamentos para que as pessoas entendessem. E uma das nossas sacadas, se eu posso dizer assim, mas uma das nossas estratégias foi pegar nos setores, né, olhar quem eram as pessoas que tinham essa aptidão, que tinham menos resistência. Então, em cada setor, a gente escolheu uma pessoa para ser lá, digamos, o embaixador do Transjordano 4.0, porque aquela pessoa sabia que aquilo ia funcionar e não ia travar o processo. Porque, em algum momento, algumas pessoas também podem travar um processo com medo do novo. Quanta gente tem medo do novo e fala assim, não vou nem instalar esse aplicativo aqui, porque eu não posso, isso aqui vai roubar meus dados, isso aqui vai me dar problema. Então, esse medo do novo não é fácil da gente vencer essas barreiras, mas uma ideia e uma estratégia foi colocar as pessoas para serem embaixadoras e funcionou muito bem. E Ana, a gente está falando de transportadoras aqui, né? E a Ana está lá no CETCESP com várias transportadoras. Como é que tem sido essa adaptação do setor a essas novidades? Como é que você percebe isso, né? A receptividade dessas empresas? E ainda mais que você já participou do programa 4.0 da Mercedes. Como é que você acha que o Brasil está comparado ao resto do mundo nesse sentido? Você teve a oportunidade de ir para outros estados do Brasil e outros países. Como é que você vê hoje Brasil, vamos falar em transporte 4.0 versus transportadoras do CETCESP versus o que você está vendo? Bom, eu enxergo primeiro, assim, todas as reuniões que eu participo já, né, o pessoal está muito aberto, mesmo receptivo para conhecer novas tecnologias. O CETCESP, por exemplo, a gente já tem uma tradição de viagens técnicas anuais que já acontece há muitos anos, há décadas, né, que vai sempre uma equipe de empresários, né, de algumas empresas de ponta, em que fazem viagens pelo mundo inteiro em busca de novas tecnologias em tendências. Então, a nossa entidade já é uma entidade bem à frente e de pessoas, diretores que são bem antenados com esse assunto e que vão em busca de inovações no mundo para trazer algumas coisas para o Brasil. É lógico que eu sempre escuto eles falando, né, que você vê muita coisa lá fora, igual a gente viu no programa que a gente foi, que é lógico, você precisa tropicalizar. Você precisa deixar na realidade do Brasil. Não adianta você comparar a malha rodoviária que você tem lá fora, a estrutura que você tem lá fora. Igual a gente vai para a Alemanha, vem em outros lugares, você vê as rodovias totalmente diferentes das nossas, já preparação para veículos elétricos, todos, estação de Israel também, que eu já fui, estação para veículos elétricos em todo lugar. Nós não temos ainda essa infraestrutura, mas a gente já tem pessoas aqui que estão muito de olho nisso, estão altamente antenadas nessas tendências e tentam trazer, de alguma forma, introduzir essas tecnologias no Brasil. Então, acho que eu vejo com bons olhos. Eu acho que a gente está num caminho de construção, né, de situações de inovação que tem muita preparação para isso. Então, eu acho que assim, não vejo uma coisa tão assim distante dos outros. Eu acho que o Brasil tem pessoas, empresários incríveis que são muito à frente, que já usam muita tecnologia no nosso setor, coisas fantásticas. Eu vi até uma notícia esses dias também que o próprio pessoal da nossa agência, a NTT, também tem feito intercâmbios para entender como que funciona a questão de regulação e legislação fora. Foram lá para, acho que a República Tcheca, se eu não me engano. Então, assim, você tem muita gente boa já aqui no Brasil que está realmente antenada nessas situações e que eu acho que para trazer benefícios para nós. Então, eu não vejo resistência nenhuma. Eu vejo uma questão de adaptação, né, no tempo da gente conseguir aplicar aquelas coisas do nosso modo e do jeito que dá para colocar. Eu acho que tudo tem seu tempo. Acho que a gente precisa tropicalizar aí em termos de dimensão geográfica, né? Quilômetros quadrados, Exato. população, a gente tem que... Tem vários fatores que fatores. influenciam. Mas eu vejo uma abertura e uma receptividade com o assunto muito grande. As pessoas realmente vão atrás para se informar do que precisa para seguir a tendência mundial. Falando aí, né, de tendência mundial, Rafa, a Mercedes, né, é uma empresa tão moderna e à frente do mercado, né? Como é que a Mercedes, que já tem aí caminhões movidos a hidrogênio, dentre outros, né, caminhões elétricos, caso o metaverso venha a acontecer, não vou nem falar caso, né, porque eu acho que vai acontecer, né? Então, como que a Mercedes está enxergando a aplicação da Mercedes, né, do metaverso no negócio de vocês, nesse mundo? É muito louco. Eu acho que, como eu comentei, essa parte de realidade virtual, de a gente poder, à distância, vivenciar a experiência para estar, muitas vezes, na operação de vocês, do cliente, para resolver um problema, enfim,
essa parte que não é bem um metaverso, mas o autônomo hoje, pegando um gancho do que a Aninha falou, eu não posso dar alguns spoilers até, mas assim, nós estamos muito perto, mas muito perto de, se Deus quiser, daqui a pouco já anunciar para vocês, uma das operações mais modernas do mundo, que será talvez a primeira brasileira, né, de uma empresa nacional, né, uma operação desenvolvida por nós aqui no Brasil também da Mercedes, onde a gente vai revolucionar essa parte de logística, falando em autônomo, claro que ainda dentro de ambientes confinados, ambientes internos, por causa da legislação, a gente sabe de toda a dificuldade que existe, como a Ana colocou, estradas, né, que a gente tem que ter uma série de sinalizações e a gente ainda está caminhando para isso aqui no Brasil, mas que a Mercedes não para de inovar. A gente tem tanta coisa, mas tanta coisa. E agora, depois de mais de 20 anos na área comercial, entrando nesse mundo de tecnologia, a gente vê que realmente o céu, que nem a gente já comentou, é o limite. Eu acho que o fórum dessa discussão abre bastante a cabeça. A gente tem muita coisa ainda pela frente, o crescimento ele é enorme. Então, hoje, uma coisa que nós não trabalhávamos no passado é com startups. Hoje nós somos incubadoras. E aí você vê a molecada chegando. A Ana participou comigo lá em Recife. A gente de terno e gravata, o cara de chinelo e uma regata, e o cara virou unicórnio. O cara com investimento de bi, não é? E a gente olhava e Assustador. E pior, a gente com um público jovem, olhando e falando assim, meu Deus, não acreditando no que estava vendo. Né? E o que é? Empresa de tecnologia. Cara que, né, você pega hoje o Airbnb, o cara não tem um imóvel. Olha a empresa do cara. Né? Você pega o Spotify, o que mudou. Então, assim, se a gente continuar achando que a gente vai produzir caminhão, automóveis, vans, da mesma forma. Então, assim, claro, nossos olhos hoje, eles são praticamente no futuro, pensando como que a gente vai... porque a ideia é, vocês também vão existir, vocês vão se modernizar, né? Sim. As transportadoras vão trabalhar de uma outra forma. E nós vamos ter que prover o que vocês vão precisar lá na frente, seja um software, né? Será que hardware ainda ou software? Não sei, né? Mas de alguma forma. E hoje a gente investe muito, muito, Joyce, na parte de startups, na parte de... A gente tem um programa aqui dentro muito legal, que é como se fosse um Shark Tank da Mercedes. Então, qualquer funcionário se inscreve, faz os grupos, apresenta para uma bancada, e se aquilo for aprovado, a gente investe naquele projeto e coloca. E aí você começa a ver cada coisa, desde assim... Uma loucura que o cara, né, inventa, até umas coisas, fala, cara, por que a gente não pensou nisso antes? Né? Então, tudo voltado para a tecnologia. Então, se eu também aqui deixo um recado final para vocês, né, todos os empresários do ramo de transporte, talvez criem um Shark Tank dentro da empresa de vocês. Façam, estimulem isso. Né? Coloca um programa, cria as equipes, apresente, pode ser uma coisa besta. Vocês vão ver que, no fundo, ou vai trazer uma rentabilidade, porque vocês vão economizar, ou então vocês vão poder modernizar uma coisa que vocês não estavam jamais imaginando, né? Não estavam imaginando e pensando. Então, é um programa fácil, não tem custo, né? Porque você vai ouvir as ideias. E aí sim investir em tecnologia. Então, aí fica uma dica aí para o nosso podcast de hoje. Estava pensando aqui, Joyce, imaginando, né? Lógico, com certeza pode caminhar para isso, a gente ter uma Fenatran, uma feira em metaverso, né? Sem dúvida. Com Pra certeza. você experienciar. Você certeza, pegou. né? Esse ano nós vamos ter IA. Qual o custo, né? A gente sabe. Exato. O custo Pelo para amor de você se Deus. deslocar, o tempo, né? Mas é aquilo, o próximo passo é a gente estar vivenciando, né? Já existem mesmo. agora os próximos, que é você, além da visão periférica que a gente vai ter, os outros sentidos, né? O cheiro, Exatamente. né? A sensação. Isso não está tão longe, não. É loucura, mas vai acontecer. Antes de terminar, a gente trouxe aqui um lado que é o lado do experiência, o lado do sentir, né? Então, como é que a gente vai para o IAA hoje, né? Que é uma grande feira na Alemanha, a gente ainda não sente que você está lá. Então, hoje você coloca o seu óculos, né, de realidade virtual, mas você não se sente no local. E aí, a partir do momento que eu acho que a gente conseguir se sentir no local e conseguir que o virtual se torne presencial, como é que vocês imaginam aqui que vai ser o lado humano, né? Porque nós somos brasileiros, gente. Nós precisamos abraçar. A gente né? gosta Nós de precisamos tocar, do né? calor. Como é que vai ser isso? O que vocês pensam assim, né?
Até mesmo, às vezes você vai falar com um colaborador, né, ou com alguma colaboradora, ela está com algum problema, e aí ela está na câmera, ela começa a chorar. Como é que é esse lado social do metaverso, né? O que vocês pensam, assim, também um pouco sobre isso? Eu acho que tem que ter, como tudo na vida, tem que ter equilíbrio. Equilíbrio e alguns limites, né? Lógico, a tecnologia está aí para nos ajudar, para nos fortalecer, fazer nossas empresas serem mais eficientes, mais ágeis, né? Mais flexíveis. Mas, assim, é uma preocupação mesmo essa falta de interação com o ser humano. Isso eu acho que a gente tem que ver a tecnologia também para nos ajudar a gente viver melhor, com mais qualidade de vida, né? Não adianta a gente querer tecnologia para trabalhar muito mais do que a gente já trabalha hoje. Ao contrário, a gente tem que investir em tecnologia para a gente ter mais tempo disponível para a gente interagir. Para a gente estar menos tempo dentro da empresa, do nosso negócio, e estar mais tempo interagindo em parques, interagindo em viagens. Eu acho que essa tem que ser uma solução, lógico. O negócio tem que andar mais rápido, mais eficiente, né, para a gente conseguir sustentar dentro tudo, mas também tem que sobrar mais tempo para o ser humano estar interagindo, porque senão de nada adianta. Mas é muito louco, porque são gerações. Então, A gente fala Exatamente. porque a gente É um desafio. viveu o presencial e agora estamos vivenciando o parte híbrido. É. Eu levo para a minha realidade, né? Você pega, por exemplo, né? A gente gostava de carro que fazia barulhão. Nossa Senhora! Quanto maior o barulho do carro, você pega um AMG, escapamento... A hora que o carro passou a ser elétrico, você fala, acabou a graça. Verdade, Né? Acabou a isso é graça. chato, verdade, Que carro chato. Só que você pega agora uma criança... Né? Pega uma criancinha, passa o carro barulhento, ele bota o elétrico, é uma legal, aquilo eu consigo. Então, assim, é uma geração que não vivenciou o lado do barulho. Isso é verdade. Então, talvez o metaverso, né? Talvez não, quase certeza, para nós, a gente está na transição daquilo, da TV de tubo para hoje a de LED, para, né? Quem nasceu, talvez nem saiba mais o que é, infelizmente. Eu fico com medo disso aí. Né? Dá medo, mas é uma realidade. Tô vendo, Marcel, que você tá Sim. meio arredio. Tô sim. Eu sou Mas meio mas por outro lado, talvez essa criança vai falar assim, pai, você viajava às vezes uma vez a cada 2 anos. Eu todo final de semana estou num país. Na nossa evolução. Eu acho que é isso aí. Né? Olha, eu acho que o metaverso vai vir para resolver o que a gente precisa fazer, não o que a gente quer fazer. O que a gente quer fazer, a gente vai continuar fazendo. Então, se a gente quiser se reunir, a gente vai conseguir, vai continuar se reunindo. Se você quiser ir fazer uma viagem para ver a filha que está na França, você vai pegar uma viagem e vai para lá. Exatamente. Mas trabalhar, você não vai mais precisar, eu acho que... Eu imagino isso, espero que seja assim. E vocês que me conhecem sabem que eu vou adorar o metaverso, que eu vou ficar sozinha. Quem me conhece já sabe que eu vou Aquela sua sala de amar. TV vai ser a sala do metaverso Só que você minha comentou. e do meu marido. Pronto. Meu metaverso é eu e eles. Acabou, não tenho ninguém. Ah, não. Mas aí, eventualmente, quando eu quero estar presente com pessoas, com outros seres humanos, eu vou ter essa oportunidade de fazer isso porque eu quero, não porque eu preciso, né? Sim. Então, eu acho que o metaverso vai substituir isso, talvez. A gente essa entrou parte na pandemia e eu achei que, tipo, esse novo normal, ficar em casa é normal. Eu assustei com isso. Falei, não, normal não. Não é tão bom isso aqui? Eu sei lá, eu acho que a gente evolui com isso. Não sei se o metaverso vai levar a evolução desse pessoal novo. Será que vai? Eu acho que vai, Marcelo, mas de uma maneira um pouco diferente. Tá? Essa moçada que está vindo aí, geração XYZ, sei lá o quê. Millennials. Tá? Meu, esse pessoal tem outra ambição, eles têm uma outra visão, eles têm uma outra necessidade. Totalmente diferente da Entendeu? gente. Totalmente diferente. Para eles, se eles ficarem, sei lá, 2 horas no celular, está tudo bem. Se eles ficarem 2 horas batendo papo, está tudo bem. Então, eu acho que, como foi colocado, nós vamos ter essa fase de transição. De repente, para nós, vai doer um pouquinho mais. Mas essa moçada que vem aí, entendeu? Quer dizer, eles vão tirar de letra isso. Vão tirar de letra. Porque, assim, não é possível você... Ninguém vai fazer nada obrigado. Se você faz, é porque você teve vontade de fazer. Tá? Eu parto desse princípio. E daí, você quer se sentir bem. Tá? A hora que você quiser interagir com as pessoas, você vai interagir com as pessoas.
A hora que você quiser ficar no seu mundinho virtual, você vai ficar no mundinho virtual. E se todo mundo quiser ficar Entendeu? no mundo virtual? E ponto final. Eu vou Isso em aí conta, vai- desculpa, É um lado gente, mas eu social, fico com medo, é um sei lado lá. social. Eu não sei. Então Acho já que a gente compra vai o ter um terreno porque equilíbrio. tá 20 mil dólares, hein? Olha lá. né? Pensa daqui O a jeito é pouco. comprar agora. Eu Se for em janeiro, eu Vamos montar imagino um condomínio. que agora em março Já deve mais ter caro. inflado um pouquinho. Abril, né? Já Ah, vamos estamos em montar abril. nosso mundo, então. É, eu acho. A gente começa com R$10 o terreno. Vamos vender um monte. Vamos morar na Lua, não vamos? Não estão falando disso aí? Esse assunto é bom porque a gente fica aqui a tarde inteira, né? Conversando. São muitas evoluções, muita descoberta, o mundo novo, será? São muitos pontos de interrogações aqui na nossa mente. Acho que essa era a nossa ideia, né? Esse tema ainda vai gerar muitas discussões, muitas análises nesse ano e nos próximos anos, né? Principalmente com a velocidade que essas mudanças estão acontecendo. Queria agradecer aqui, né? Estamos nos despedindo. Obrigados a todos os organizadores do evento, né? Por tornarem esse encontro possível e presencial. E espero estarmos juntos novamente em mais uma atividade do Projeto IT, né? Para a gente atualizar essas reflexões. Será que daqui uns 2 anos, 3 anos, a gente vai colocar o nosso óculos do metaverso e vamos dizer, então, gente, Acho que agora... antes, Lembra hein? o que a gente falou? Pois é. Queria dar espaço, né, para vocês se despedirem, falarem um pouquinho o que mais vocês pensam sobre isso. Quem começa, não briguem. Posso começar? Então, Pode. comecei em todos, vamos lá, né? Não, eu acho que a gente, falando como setor mesmo, né, transporte, a gente tem que estar muito antenado nas tendências. Você vê, a gente vem acompanhando aí, principalmente, o crescimento do e-commerce, né? Tivemos aí 79 milhões no Brasil e a previsão é passar por 83 milhões agora nesse ano. Então, assim, é uma tendência absurda de crescimento que a gente vai ter que evoluir com isso, porque o padrão de consumo mudou, né? A gente está numa nova realidade hoje. Então, isso requer que um padrão também de transporte vai ser diferente, muito mais ágil, muito mais eficiente, muito mais rápido, vai requerer, né, operações diferentes. Hoje você vê que tendências é de ter aqueles mini mercadinhos em todo lado da nossa casa, né, que as pessoas querem as coisas mais... Isso vai requerer uma logística diferente, totalmente diferente. Né? Então, a gente vai ter que crescer com isso. O padrão de comportamento, de compras online, as coisas, vai mudar o padrão de logística. Né? E a gente vai ter que estar preparado com isso. Então, acho que foi muito sadio a gente falar sobre isso. Acho que atingir outras pessoas, né? E eu acho que é um ambiente muito ideal para a gente estar falando sobre tecnologia. Eu, como defensora de entidade de classe, eu sempre falo para os transportadores que a gente tem que estar junto lá para defender nossos interesses e crescer junto nesse mundo de troca de ideias para a gente conseguir fazer um transporte que seja mais qualificado, que atenda à necessidade da sociedade hoje e que tenha mais segurança também, porque a gente ainda tem muitos problemas estruturais, né, dentro do nosso segmento que precisam ser resolvidos. Tem muita coisa nova vindo, mas a gente tem problemas críticos estruturais que são básicos, né, desde mão de obra, rodovia que são ruins, desde entrega de lugar que o motorista vai e não tem sequer um banheiro. Então, são coisas básicas que a gente não resolveu ainda e a gente está lá na frente também. Então, a gente tem um choque aí, tem um gap muito grande aí de coisas para resolver. Mas a gente estando dentro das entidades que nos representam, isso pode ajudar. Então, eu sempre falo, deixo esse recadinho. Era isso. Obrigada. Eu quero agradecer a todos aqui, adorei o bate-papo e quero fazer uma colocação pessoal aqui, que desde pequenininha, sempre moramos aqui perto do ABC e a gente passava aqui na porta da Mercedes e eu sempre fui tiete da Mercedes. Então, quando me disseram que eu ia vir aqui, eu falei, tá. Mas por dentro eu tava, nossa, eu vou na Mercedes. E eu tô me achando aqui hoje porque era um sonho meu conhecer, assim. Eu cresci em caminhão, eu adoro caminhão. Junto com meu irmão, a gente jogava bola em carreta. De pequenininho, empinava pipa em cima da carreta. Então, eu tô super emocionada de estar aqui hoje. Eu quero agradecer pela recepção de vocês, porque realmente, para mim, assim, além de encontrar vocês e trocar toda essa experiência, teve ainda uma carga emocional aí que eu quero agradecer. Legal. Obrigada. Vai lá, Zé. Vamos lá. Gente, realmente é muito bom estar aqui e eu estou aprendendo bastante. Sou muito grato de poder realmente estar aqui com pessoas tão inteligentes, tão assim rápidas, tão inovadoras. Obrigado ao time da Mercedes. E, gente, eu acho que
quem não acompanhar vai ficar para trás. É um caminho que não tem volta. 2020 chegou a pandemia do Covid. Como é que nós evoluímos tecnologicamente? Vai em 2 anos, tá? Entendeu? Não tem volta de forma alguma. Tecnologia tem que estar aqui, está presente, nós vamos ter que evoluir, vamos ter que aprender com esses novos cenários, essas novas demandas. Afinal de contas, nós somos prestadores de serviço. Tá? Se nós não tivermos capacidade de atender a demanda, tá, dos nossos clientes, nós estamos fora do jogo. É isso. Com toda razão. Eu estava pensando nisso aqui agora sobre tecnologia, que vai abrir de serviço para logística também não é brincadeira, porque se eu quiser comprar uma água e ela chegar em 12 horas, 24 horas, o que é a entrega que a gente vai fazer e qual o campo que a gente tem de logística, né, transportadora, é imenso, né? Imenso. Não vai parar. E aí vai aumentar a produção, né? Isso acho que vai aumentar o consumo das coisas, eu acho, com a tecnologia, né? Vai ficar muito fácil. Hoje você tem que ir no mercado comprar água. Pensou se você chega em casa e ter... eu quero uma água agora. Eu vi até uma brincadeira aí de um prato, também do metaverso. Faz o prato, você assiste o cara fazendo o prato e depois você compra e chega na tua casa para você comer o prato que o cara fez. Vai ser muito louco isso aí. Obrigado, Mercedes. É sempre bom estar aqui. Eu também gosto. Eu adoro vir aqui. Eu falei, vai passear dentro da fábrica, que para mim é loucura, né? Cara de operações adora ver os robozinhos no chão. Coisa que vim aqui, lindo. Obrigado aí, viu, pelo espaço e Imagina. pela ajuda que sempre vocês estão prontos aí pra gente. Bacana. Então, em nome da Mercedes, né? Estou figurando aqui em nome dela, eu também agradeço. Para a gente é um prazer. A Joyce daqui a pouco vai estar em outra profissão, porque como mediadora, né? Aqui a gente tem um script, ela vai emendando já uma coisa na outra. Parabéns. Tô tentando. Parabéns. Muito, muito bem conduzido esse podcast. Também é um prazer estar com mentes brilhantes. Gi, já faço um convite. Vamos marcar um dia para a gente fazer um dia de Mercedes. Faço questão. Você vai deixar eu dirigir um caminhão? Claro. Isso aí, tá vendo? Conexões. E esse cor-de-rosa com o banco cor-de-rosa que a gente está aqui. Eu vou tirar uma foto nele, tá? Então, porque não vai dar para sair daqui sem tirar uma foto nesse caminhão. Eu não vi esse banco cor-de-rosa. Não, gente. tá aqui na frente, a gente vai colocar. Nós vamos lá. A gente vai ganhar de brinde a hora que a gente sair, né? Então, ó, tá Gira a documentado caneta aqui. e vamos ver quem vai. Vamos fazer Tá um dia de documentado, Mercedes. isso aí. Obrigado, Obrigada. gente. É um prazer. E, de novo, como gestor dessa área de inovação e tecnologia, qualquer dúvida que vocês tiverem, não só vocês, mas quem estiver nos ouvindo nesse podcast, coloco tanto eu quanto a minha equipe à disposição, assim como foi colocado pela Ana, que a gente precisa antes de... Claro, a gente tem que pensar lá na frente, mas tem muita coisa que a gente tem que resolver da base, né? Muita. Então, eu recebo muita demanda falando assim, cara, mas eu quero zerar né, a questão do carbono, eu quero um caminhão elétrico. Eu falo, cara, mas antes de você pular do tudo para o nada... Cara, você tem um caminhão 1900 e... Você não pega um Euro 5, agora um Euro 6, né? Vamos falar de coisas que estão mais tangíveis do que você querer... Não, eu quero o 100%. Calma. A gente tem que olhar lá para frente, mas ser um pouco mais realista do que a gente tem disponível hoje para pensar em ESG, em todas as coisas que a gente tem disponível. Obrigado mais uma vez, Joyce. Parabéns aí pela condição. Bom, gente, obrigada. Obrigada aí, né, pelo convite. Obrigada, Mercedes, pelo espaço aqui maravilhoso que nós estamos. Obrigado, GMI, né, o pessoal do IT por estar promovendo isso. Obrigada a todo o pessoal de câmera que está aqui, porque eu nunca vi tanta gente na câmera, ali dentro, no microfone. Eu falei, meu Deus do céu, estou me sentindo importante. E obrigada aí pela confiança também, né, e foi um prazer conduzir esse podcast. E eu queria terminar dizendo exatamente o que você falou, Rafa, mas olhando para nossas transportadoras. Muito se fala em equipamentos, em software, em tudo. E o que você está fazendo, né? O que nós estamos fazendo dentro da nossa transportadora para criar inteligência internamente. Então, lá o que a gente fez, a gente tinha muitas pessoas só operando, né? Programando, fazendo financeiro. A gente tirou um grupo e criamos uma área inteligência e gestão, que é o nosso CCO. E essa área começou a produzir dados. E aí, quando a gente começa a produzir dados, a quantidade de dados que você pode melhorar e de números, indicadores que você pode melhorar dentro da sua transportadora, simplesmente olhando a mesma coisa em D-1, vocês vão ver a diferença. Então,
É uma coisa muito fácil de vocês fazer, só que tem que se tirar as pessoas do redemoinho. Eu sempre brinco, né? O redemoinho é você chegar lá, trabalhar, pagar conta, fazer aquilo, entre as 8 e as 5. Se você ficar aquilo, o colaborador ou a colaboradora tiver essa função, ela não vai conseguir pensar diferente. Então, como é que a gente pode fazer isso dentro das nossas transportadoras? Começar a olhar os dados de maneira diferente e produzir muitas vezes os dados. Hoje o meu BI está aqui dentro do nosso celular. Qualquer um da empresa com os devidos acessos vai aqui e acessa tudo. Quem é o melhor motorista que dirige, quem não é, quem é o melhor monitor. Então, como é que você vê tudo isso baseado em dados? Então, o que a gente pode fazer internamente, né? Agradecemos a todos os ouvintes, né, também pela essa atenção durante essa edição do podcast TTEC. Eu sei que a gente passou o tempo, mas o tal do metaverso aqui estava complicado da gente sair desse metaverso. Foi promovido em parceria com a Mercedes-Benz. Esperamos que vocês gostem, né, comentem, curtam e até a próxima.